Olá! Tudo Ah, bem? Michele, tudo bom? Tudo bem? Tá me escutando bem? Aqui tá tudo ótimo. E Ah, você? que bom, tô te escutando também. E aí, pessoal, vamos chegando aí, compartilhando, que hoje o tema vai ser extremamente importante. Outro tema. Boa noite, Elizabeth, Vantuir. Bom, gente, eu já vou iniciar porque as pessoas vão chegando conforme a gente for conversando aqui e essa live vai ficar salva no IGTV para depois a gente conferir, compartilhar muito, comentar, marcar os amigos, né? E, bom, eu queria introduzir dizendo que eu iniciei essa semana falando sobre saúde mental, justamente por conta do mês de setembro, setembro amarelo, a gente está na campanha da prevenção do suicídio. Então, é importantíssimo a gente falar de temas chaves, como a depressão, por exemplo. Né? Na segunda-feira a gente falou da prevenção, na terça ontem, né, a gente abordou sobre automutilação e comportamento suicida. E hoje também falamos sobre depressão pós-parto. E agora a gente vai falar sobre a depressão em si, como, o que é a depressão, os sintomas e por que é importante a gente falar da depressão. Porque se a depressão não for tratada, né, pode levar ao suicídio, né? Então, assim, tamanha a dor emocional da pessoa que ela não consegue lidar e a saída que ela acha que é uma saída é a morte, né? Ela não quer acabar com a vida, mas ela quer acabar com a dor. Então, é importantíssimo a gente abordar esse tema. E hoje a gente vai conversar com o Juliano, e eu gostaria que ele, primeiramente, se apresentasse, falasse quem é o Juliano, para além da profissão, enfim, como você quiser se apresentar. E aí a gente vai dar início ao tema dessa hora, né? Não, obrigado. Na verdade, depois a gente vai conversar mais, falar com o pessoal que está aí, que eu já vi vários colegas entrando aí para a gente debater isso. Mas vale a pena sim fazer uma certa apresentação, né? Eu sou o Juliano Ginani, eu sou psicólogo, né? Mas eu também sou biólogo, né? E na Uhum. minha carreira, né, eu fiz mestrado e doutorado em psicobiologia. Então eu passei muito tempo estudando as bases biológicas do comportamento. Muito E aí, bom. por isso que eu acho interessante esse diálogo dessas áreas, para que a gente entenda, até no caso da depressão, que a gente vai falar, que ela é uma doença complicada. Ela envolve muitos fatores, e isso é, eu acho que é a parte mais interessante da gente falar mais sobre saúde mental, sabe, Michele? Porque a gente precisa popularizar isso no sentido que as pessoas precisam entender a importância de discutir, de perguntar, de buscar mais informação, não é? Porque isso afeta toda a população, né? Uhum. E isso a gente precisa entender, porque ainda tem muito erro, ou muito mito, muita vergonha até de saúde mental. Então, uma estratégia como essa sua é muito legal para a gente poder conversar. Porque às vezes fica restrito, né, a uma conversa dentro do consultório de psicologia ou nos cursos de psicologia. E é uma questão, a saúde mental, ela perpassa tudo, né? Tem Uhum. fatores, a gente vai discutir mais aqui da biologia, mas a gente não vai biologizar só o discurso. A gente tem que entender que tem vários fatores, né? Uhum. Então, nesse sentido, que eu acho que é importante a gente falar, já começando a puxar um pouquinho, né? Por isso que eu agradeço essa questão e queria dizer que quanto mais estratégia que a gente tiver, né? Para falar sobre saúde mental, para que as pessoas discutam isso como uma coisa normal, né? Para parar com esse medo de falar sobre depressão, né? Ou se tem vergonha, né? E aí, isso que é legal entender a biologia, né, Michele? Porque assim, entendendo que tem a parte da biologia, a gente não vai para o discurso só, porque eu quero ter força de vontade ou não, né? O corpo está alterado. Não sei se você já viu isso na prática clínica, né? Porque Vergonha. é que a gente ouve muito assim, é uma coisa que eu gosto de fazer muito essa associação, né? Principalmente quando eu falo disso, é um tema suicídio, né? Prevenção do suicídio é um tema que eu estou envolvida desde que eu cheguei em Foz, né? Na verdade, o ano passado eu comecei a mexer com isso, porque é um tema que mexe, né? E as pessoas têm medo de falar daquilo que elas não querem ver e daquilo que tem um fim, né? A finitude, a morte. Até comentei isso na live anterior. Tem medo de falar do fim, né? E também porque daquilo que ela não consegue ver.
né? Se dói, mas dói tá na cabeça da pessoa, o que que é, né? Então é importante a gente falar. Existe essa dor também que a gente precisa dar atenção e que se ela não for olhada, ela se transforma em sintoma, né? Que a gente sabe, doenças diversas, doenças de pele, repressões, a gente tem aos montes que entra na parte mais de hipertensão, enfim, a gente pode materializar isso em forma de doença física, né? Toda a repressão emocional. Então é interessante, sim, é importantíssimo a gente falar disso, né? E também não só as pessoas que vão passar por isso, mas até nós que trabalhamos até na terapia, né? Para entender já que tantos fatores, as terapias ou a forma de lidar com isso tem que ser combinada muitas vezes. Né? Eu vi aí que tem pessoas entrando, até uma grande colega minha, professora lá de Londrina, está aí, e ela trabalha também, além da questão da própria biologia, com terapias alternativas. A gente precisa entender e dar valor ao leque que a gente pode usar para atuar. Uhum. Né? Sem esse discurso de que uma coisa só vai resolver. Se fosse assim, a gente não estaria nessa condição, né? Porque assim, pensando no final do ano passado mesmo, as estatísticas todas, assim, a gente tem muita gente com depressão, né? Então isso é uma coisa importante a gente precisa levar em consideração. É algo que afeta grande parte da população, porque assim, afeta ou diretamente, né, ou indiretamente, que isso é uma coisa importante da gente pensar. Pensando que a gente tem 300 milhões de pessoas, né, com essa questão, isso há alguns estudos da própria ONU discutindo isso, a Organização Mundial de Saúde, ou seja, 4% da população do mundo. Sim, Parece pouco, pensa que é o mundo inteiro, sim. né? Uhum. E olha o seguinte, que as estatísticas mostravam que isso estava aumentando, principalmente em países de baixa renda. Só que veja, a gente entrou numa condição agora da pandemia que afetou muitas coisas. Tanto o estresse social do próprio isolamento, os impactos que vão ver, questões econômicas e tudo mais. Então a gente tem que ter uma visão sem preconceitos, porque o nosso objetivo aqui é saúde mental. Né? Claro que a gente vai prezar pela ciência, pelo raciocínio, pela lógica, mas o mais importante aqui é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim, a Né? gente tem algumas perguntas aqui já. Essa, Deixa vamos eu já conversar. pensar. Ó, são perguntas que eu acho que você vai abordar, né? Mas assim, já é interessante se você conseguir fazer o gancho, né? O Vantuir está perguntando aqui, ó, quais os neurotransmissores envolvidos na depressão? E a Elizabeth está falando como a depressão afeta o cérebro. Já é o tema da live de hoje. Se você quiser Exatamente. introduzir, não sei. Na verdade, é muito assunto, então a gente vai tocando vários Uhum. assuntos aí. O pessoal também vai comentando, porque às vezes eu posso falar com linguajar mais acadêmica e a gente vai conversando, a Sim. gente vai traduzindo isso, tá? Então, isso é importante ter esse diálogo nesse sentido. Então, assim, a gente sabe que um cérebro depressivo ele vai ter alteração na química do cérebro. Porque o que acontece? A gente precisa entender que é um órgão que funciona, né? Ou seja, o cérebro ele funciona pela comunicação entre as células, que são os neurônios. E essa comunicação é feita com substâncias químicas, ou seja, neurotransmissores. Então, quando a gente fala de neurotransmissor, é a substância química que o neurônio usa para se comunicar com o outro, para fazer o funcionamento acontecer. No caso da depressão, a principal hipótese nossa é a hipótese monoaminérgica. Esse palavrão eu vou traduzir. São neurotransmissores, principalmente a gente está falando das monoaminas, que é noradrenalina, dopamina e serotonina. É mais comum a gente ver nas divulgações falar de serotonina, mas as monoaminas estão afetadas. E por que eu falo que é uma hipótese? Ah, não foi testado? Foi testado. Mas a gente tem que entender que, na verdade, esses sistemas de neurotransmissores, ou seja, essas substâncias químicas, elas se interrelacionam. Então, seria muito fácil se fosse apenas um pequeno problema num neurotransmissor. Já teríamos resolvido. Sim. Então, há uma combinação disso. Por isso que existe um arsenal na psiquiatria, né, na farmacologia, que é bastante complexo, porque alguns afetam só uma substância, outra substância. Então, respondendo o Vantuí, o principal elemento que está afetado é a serotonina, o neurotransmissor. Mas a gente vê que também alterações de noradrenalina, de dopamina. Tá? Mas também não são só esses, porque é uma combinação. Então, outros neurotransmissores. Mas
a resposta mais simples, né, Michelle, para a gente pensar, é serotonina. Por isso que as medicações, em geral, o alvo é A serotonina, serotonina ou, exatamente. né, dopamina e E noradrenalina. tem uma questão que é interessante, que a gente sempre fala e que é mais comum da gente ouvir, e que eu também sempre falo, enfim, inclusive para os pacientes, na hora de orientar, né? É a questão da serotonina, que é o hormônio do prazer. E aí, onde a gente encontra isso, né? Que é uma das tratativas da depressão, atividade física, por exemplo, né? Ajuda muito. Uma alimentação também equilibrada, né? Então, é interessante a gente falar disso também, né? E a importância de tocar no assunto, porque o que que acontece? Você precisa entender que a depressão, ela não acontece ao acaso, né? Existem vários fatores que estão envolvidos. Em geral, a gente sabe que há uma associação entre o estresse, Hum. a imunidade da pessoa, e se for da nutrição, é bastante importante ele falar da microbiota. Eu não sou especialista nisso, eu não sou um nutricionista, mas é importante te levar em consideração que toda parte da microbiota, ou seja, do nosso intestino, também tem relação profunda com a depressão. Ela é Exatamente. afetada por isso. Então, esse pilar do estresse, da imunidade e da microbiota são envolvidos. Por isso que, para que a gente tenha um acompanhamento, uma terapêutica realmente adequada, a gente precisa unir, né, a medicina, a psicologia, a nutrição, e você falou muito bem, a atividade física, que vai produzir uma série de neurotransmissores, atividade, mas também não é só isso, porque veja, a atividade física nos liga com pessoas, nos faz animar, não é verdade? Então isso também gera um fator protetivo nisso. Né? Eu acho que tem mais perguntas aí Tem. também, não é? É do Vantuir ainda. Ele está falando assim, ó, é correto afirmarmos que a depressão pode ser causada por predisposição genética, alimentação e sono desregulado, estresse constante, falta de exercício físico? É um conjunto de tudo isso, na verdade, né? Mas você pode comentar aí. Não, mas exatamente. A ideia que ele está tendo é realmente importante. Ela é uma doença multifatorial. Uhum. Existem aspectos genéticos, mas eles não são determinantes 100%. Então, se meu pai tem depressão, não significa que eu terei necessariamente. Mas há uma relação nesse sentido. Porque o que acontece? Lembra que a gente falou dos neurotransmissores? Esses neurotransmissores são produzidos e eles funcionam com receptores, e tudo isso é produzido pelo nosso código genético. Só que o que acontece? O que é importante a gente levar em consideração? Né? Eu acho que ele até tocou no assunto. O estresse constante, ele gera uma cascata, né, de hormônios que vai afetando o nosso corpo. E aí algumas regiões do cérebro são muito sensíveis ao estresse, tanto agudo como crônico. Uma dessas áreas é o que nós chamamos de hipocampo. É uma região no cérebro que ela está muito associada à memória. Mas ela também tem relação com a depressão, porque alguns estudos mostram que pessoas em quadros depressivos existe uma diminuição do hipocampo. Essas lesões acontecem porque o estresse constante produz uma série de hormônios e as células do hipocampo são sensíveis. Por isso que a gente precisa levar em consideração o seguinte: a depressão não é apenas uma questão de humor. A pessoa com depressão tem prejuízos cognitivos. A memória fica afetada, a tomada de decisão. Então a gente também não pode cobrar a pessoa para ter um desempenho cognitivo igual. É importante, né? A depressão ela afeta uma série de elementos. E aí isso a gente precisa levar em consideração, tanto clinicamente, nós que trabalhamos com isso, mas a família, não é verdade? Precisa compreender o caso. Né? Em muitos casos que eu tenho atendido, existe muito essa questão, e a força de vontade, como é que fica? Claro, a gente precisa trabalhar isso, mas o corpo não está respondendo. Né? Então, falei demais, mas assim, não Não, respondi mas tudo ainda. é essa a ideia. Vou dar um alô para minha avó que está assistindo aqui também, Opa, Marília. bem legal, um abração aí para você, hein? E então é assim, é uma coisa que eu costumo falar quando a gente fala de saúde mental. Primeiro a gente entra na questão do tabu, que é o que a gente está falando bastante essa semana, esse mês e tudo mais. A outra questão é que saúde mental faz parte do ser humano. E a gente tem que considerar, para falar de saúde mental, tem que considerar o corpo completo do ser humano, né? Tanto a questão física, mesmo porque a OMS considera a saúde como qualidade, né, de vida biopsicossocial e inclusive espiritual.
Então, a gente tem que unir, tratar do ser humano de maneira integral e multiprofissional também, né? Então, assim, não adianta eu não dialogar com outro profissional. Por exemplo, se chega um paciente para mim que fala que está sentindo muito triste, desanimado, a primeira coisa que eu vou perguntar é, claro, eu vou aprofundar e tudo mais, mas assim, você fez check-up, né? Fez algum exame? Porque tem uma série de doenças que também afetam essa questão e pode levar a um processo, mas um quadro depressivo, né? Que é diferente do transtorno de depressão. Então, é importante a gente lidar com o ser humano que está na nossa frente de uma maneira mais integral, né? Então, não sei o que, que você pensa, o que, que você tem para Não, é complementar exatamente sobre isso, né? porque isso é importante a gente discutir e apresentar isso, porque, tanto do ponto de vista dos terapeutas, a gente precisa comunicar para a gente criar trabalhos que atendam integralmente a pessoa, mas as pessoas precisam entender que precisam ter um atendimento integral. O que eu quero dizer com isso? As pessoas precisam entender que, de fato, eles precisam ver que uma série de profissionais vão passar para ajudá-lo. A gente falou de nutricionista, atividade física, não é verdade? E o cérebro é interessante, porque a gente tem falado aqui sobre regiões, a gente pode até falar de mais regiões no cérebro que são afetadas, mas tem uma coisa interessante. E aí, falando um pouco do que eu trabalho, ou seja, de coisas que eu vejo em consultório. É tão interessante porque, assim, parece que a gente fala de cérebro, parece que a gente não consegue perceber ou analisar isso. Mas veja, existem formas de você ver a atividade elétrica do cérebro. No quadro depressivo, você consegue ver alguns padrões, né? Ou seja, algumas regiões do cérebro que estão funcionando de forma diferente. Claro que assim, o que a gente tem visto? Não é fácil você ter um padrão que todo mundo seja isso. Ou seja, a gente não tem ainda um exame que eu faça, leia a atividade cerebral da pessoa e diga que a pessoa tem depressão. Mas conjuntos de atividades mostram isso. Por que eu estou falando isso? Para a gente ver que está fixado no cérebro da pessoa. Então, o, a, os, as drogas, os remédios que se usam para isso vão tentar mexer nisso. Outras técnicas que envolvem condicionamento, você consegue ajudar a pessoa também a melhorar essa atividade cerebral. Né? É uma técnica chamada neurofeedback. Eu vi que algumas pessoas que entraram aí são também terapeutas nesse sentido, trabalham com essas técnicas. E, de fato, hoje existem vários tipos de atividade que podem melhorar. Né? Então, a gente falou tanto da questão muito profissional, de psicologia. Quando a gente fala psicologia, a gente pensa muito na terapia. Né? Aí, seja a linha, mas a terapia. Né? Algumas têm algumas evidências mais sólidas, outras menos, mas todas elas atuam nesse sentido. Mas a gente vê que a importância da nutrição, atividade física. Só que a gente precisa começar a ver outras técnicas, outras ferramentas que encaixem também na vida da pessoa. Por isso que eu estou dando essas outras abordagens para as pessoas verem que existem muitas coisas ainda que podem ser feitas. Que eu vi alguma pergunta subindo aí, o que faz no cérebro, né? Uhum. E veja, a depressão sendo o resultado, né, eu vou tentar puxar nesse sentido, o resultado de estresse constante, uma das coisas que a gente sabe é que o hipocampo dessas pessoas, elas ficam afetadas. O hipocampo, que é uma região que tem a ver com memória, diminui a sua atividade. Sendo assim, a pessoa, por exemplo, vai ter lapso de memória, ficar mais esquecida, né? Outra região que também fica afetada são regiões frontais, Córtex. né? E as regiões frontais têm muita relação com o controle do comportamento. Uhum. E aí, nesse sentido, a pessoa pode ficar sem ação, desmotivada, sem conseguir estudar direito. Estou falando isso porque às vezes você é professor e você vê que aquele aluno, um rendimento razoável, começa a não conseguir fixar o conteúdo. Então, isso pode ter relação. Entende, Michele? Porque às vezes a gente também tem que ficar atento a esses sinais que podem estar associados, né? Então, região frontal fica alterada. Agora, não significa que a pessoa não vai conseguir reverter isso. Terapia, medicação, tudo isso afeta. E uma coisa que é importante a gente dizer para o pessoal é que algumas estratégias você vai mexer no cérebro e aí, mexendo no cérebro, você mexe na cognição. Por exemplo, se eu dou uma medicação, ela afeta o neurônio está afetando a estrutura, o órgão. E aí o meu comportamento melhora. Tá? Eu posso usar o neurofeedback, que eu uso um condicionamento,
em que a pessoa modifica a atividade elétrica e eu mudo o comportamento. Mas o cérebro é fantástico. Eu posso, através da terapia, trabalhar o processo do comportamento, isso gradativamente altere padrões de atividade cerebral. Por isso que, pelo menos, o padrão ouro é, obviamente, a psicoterapia. Em alguns casos, terapia junto com o tratamento farmacológico, a psiquiatria. Tá? Então, essa combinação. Só o tratamento farmacológico, sem nenhuma estratégia de mexer no comportamento, em geral, não é muito efetivo. Né? Exatamente. Isso é importante de frisar. Eu estou frisando isso ó, desde o primeiro dia a gente está falando. Se for medicação, se for necessária medicação, precisa ter acompanhamento psicoterápico também, né? Elizabeth está falando, o que fazer quando a pessoa não quer ajuda ou se nega a procurar ajuda? Essa é uma pergunta relativamente comum, né? O que você tem a E dizer? realmente, e relativamente difícil de responder, porque o que acontece? A gente precisa estudar o cenário, né? Porque é o seguinte, é óbvio que a pessoa precisa se engajar para o tratamento. E aí a gente tem que ver quais são as formas disso. Num caso como esse, digamos que uma mãe, o filho não quer. O ideal seria a própria mãe buscando o psicólogo, no caso, para analisar o caso. Claro, a gente tem que pensar uma série de elementos. Eu posso dar uma resposta genérica. Mas o ideal é o caso, no caso familiar, a pessoa conversar com um profissional, porque aí a gente consegue listar, não é verdade? Listar formas de lidar com aquela pessoa específica, que pode ter estratégias motivacionais específicas. Né? Então, vale a pena conscientizar a pessoa para aquilo. Agora, o importante é tentar mostrar, ver com a pessoa o que ela gostaria de estar fazendo que ela não consegue, para ficar por aí a motivação. Mas tem casos graves, entende? Que a pessoa não terá motivação. Sim. E uma coisa na psicologia que a gente vê muito é não esperar ter motivação para fazer as coisas. A gente faz as coisas e aí a gente acaba desencadeando uma série de estratégias de motivação. Então a gente precisa ver o quadro. Quadros muito profundos, às vezes, vai entrar com medicação, vai forçar, no caso, se for pai e filho, e a medicação e com a terapia. Né? Mas tem casos que você, numa conversa, consegue. Não sei o que você pensa Não, também disso. não, é bem por aí. É porque você falou da motivação, porque a pessoa que está num quadro depressivo, mesmo assim, moderado, a pessoa não sente vontade nem de fazer atividade física. A gente fala, atividade física ajuda. Só que assim, a pessoa não quer sair de casa, né? Não quer, ela quer ficar trancada ali, né? Não tem esse. O que a gente fala muito da depressão, né? Que eu até discordo um pouquinho da definição que fala de tristeza, né? É uma perda de vitalidade que existe na pessoa, na verdade, né? O oposto da depressão, vamos dizer assim, não é a felicidade, né? É a vitalidade. Então a pessoa tem uma perda de vitalidade. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a motivação, né? Que ela vai ter um propósito, uma visão de futuro, ela tem uma desesperança muito grande, né? Então pensa nesse quadro, né? Junto com o sofrimento, uma série de outras coisas, de repente relacionadas ao dia a dia dessa pessoa. Então, assim, para a gente tirar essa pessoa desse processo, é difícil a gente falar dela querer, né? Ela tá totalmente desesperançosa. Como que a gente vai fazer? Às vezes é importante, de repente, as pessoas que estão mais próximas, né? As pessoas ali da convivência, buscar um gatilho que vai puxar, porque essas pessoas conhecem essa pessoa, né? Isso quando a pessoa tem um vínculo. Por isso que a gente fala muito da questão dos vínculos como rede de proteção, né? Fator de proteção contra o suicídio, né? Então a gente já falando num caso mais grave aí. Mas assim, para tirar essa pessoa desse processo, levar, de repente segurar na mão, vamos lá, eu te levo num psiquiatra, enfim, num psicólogo e vamos embora, né? Então é interessante a gente abordar isso para a gente tentar entender o que está dentro da cabeça da pessoa. Ah, sai daí, né? Faz alguma coisa que você vai ficar feliz. Não, não é por aí, né? Então é interessante a gente, né? Essa questão da rede de apoio é fora de série, né? Principalmente quando se pensa em suicídio, a gente precisa ativar essa rede de apoio, precisa reconhecer. Às vezes os familiares nem não conseguem identificar isso. E é interessante a gente pensar, já quem está falando também de cérebro, veja, que essa rede de apoio, apesar de ser uma rede social, instrumental, ela tem um efeito no cérebro. Que eu, ao notar essa relação, esse processo de empatia,
isso também desencadeia uma série de atividades no meu cérebro. O cérebro humano é feito para se relacionar. Então, assim, esse se importar. Hoje, muitas vezes, pela velocidade das coisas, as pessoas muitas vezes não parecem não se importar com as pessoas. Porque acha que, às vezes, uma curtida no Facebook, às vezes, resolve isso. Então, assim, a gente tem que voltar um pouco para algumas estratégias onde o cérebro se desenvolveu, ou seja, na relação humana. Então, a gente precisa cultivar isso. Isso que você falou das redes de contato são fora de série. Agora, é interessante, né? Você ter tocado no assunto da motivação, porque, veja, até respondendo ainda mais a pergunta que foi feita sobre as áreas cerebrais, veja, duas áreas cerebrais que também são afetadas na depressão, uma é a amígdala, e aí, para que fique claro, a amígdala que a gente está falando é uma Uhum. amígdala no Certo. cérebro, não está associada às tonsilas palatinas, porque é comum quando eu dou aula, o pessoal leigo, Uhum. meu Deus, eu tirei aqui minha amígdala, então não é isso, Uhum. tá? Tranquilos. Mas o que acontece? A amígdala ela dá o tom emocional do que a gente aprende. E muitas vezes a depressão afeta a amígdala. Então a pessoa não está vendo o mundo com as cores que, em geral, as pessoas ditas saudáveis estão vendo. E uma outra região também que a gente chama de cingulado anterior, que também tem a ver com as preconcepções, tem a ver com a nossa força de vontade. Isso é interessante, porque a motivação, essas regiões estão hipoativas, ou seja, estão funcionando menos. Por isso que é claro que a pessoa está. Então, para a pessoa que perguntou como é que a gente vai ajudar essa pessoa, a gente tem que lançar uma série de estratégias, traçar isso. E você falou uma coisa interessante também, que é essa questão da motivação, da recompensa, né? Um modelo que se usa para explicar a depressão é o desamparo aprendido. O modelo que se estuda a psicologia, ela não explica tudo, né? Na depressão, mas isso tem relação com algumas áreas cerebrais. Eu vi que tem uma pergunta aqui, né? Gerar os ganhos secundários, né? Uhum. Na verdade, tem uma pergunta anterior aqui, ó. Existe algum sinal latente de depressão? Eu preciso entender o que a pessoa quis dizer com sinal latente de depressão. É verdade. Porque Latente. assim, Seria legal você explicar aí, né? Se puder. porque assim, se for quadro, algum sintoma que possa revelar antes da depressão se instalar, a gente não sei, tem que pensar. Mas estresse crônico, em geral, pode levar a pessoa a essa condição. É, Agora, essa questão do. uma coisa que eu É, gosto de falar, até para complementar aqui, né? Não sei o que que você pensa sobre isso. É claro que a gente não pode generalizar, mas uma coisa que eu tenho visto, né? Que eu tenho notado, que é muito comum, em quadros depressivos, é um processo de anulação, né? Então, até para prevenção. Anulação das próprias emoções, anulação de si por conta do outro, né? Então, não sei se de repente esse sinal latente que ele está se referindo tem a ver com a questão mais física, né, do cérebro, que é o tema dessa live, né? Mas é interessante a gente observar esses comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia de se anular pelo outro, por alguma atividade, a gente vai embotando as nossas emoções e isso vai reprimindo, né? E a gente vai se deixando de lado. Isso também é uma questão importante. Mas enfim, mas a respeito dos ganhos secundários, o que você tem a dizer? isso é interessante, né? Porque o ganho secundário, claro, é possível acontecer, ou seja, a pessoa pode criar uma questão até de manipulação para uma questão do afeto. Isso é possível. Mas quando a gente está falando de um quadro depressivo de verdade, a pessoa está realmente afetada, vale todo esforço para ajudar, né, a pessoa a sair daquilo. E claro, com a terapia e com essa questão, você pode ver se está acontecendo o ganho secundário, uma certa vitimização. E aí talvez isso possa até estar relacionado com outros quadros de psicopatologia, né? Aspectos de borderline, transtorno de personalidade, que podem estar associados a isso. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que foi o Paulo, né, que perguntou. Oi. Realmente, tem que ter um cuidado nesse sentido. Mas como a gente está aqui pensando num quadro, né, instalado, que você vê que a pessoa perdeu a motivação, não está tendo produção, aquilo está afetando a vida da relação da pessoa. Se for uma criança, pode ser coisas bastante complicadas de aprendizagem, né? Então a gente vai sopesar isso. Você tem que pensar numa economia de males, né? Então, os males o menor. Mas é importante o que ele trouxe, porque a gente precisa ficar atento.
Porque a gente muitas vezes vê nas redes sociais tudo é depressão. E apesar dela ser um problema grave, ela não é responsável por todos os problemas da humanidade, né? Então, isso que você já vem falando desde o começo. Então, isso precisa deixar claro isso. Né? É. E essa questão de ganho secundário, né? Se a gente for pensar, todo comportamento que a gente precisa mudar, né? Que a gente está condicionado ali, tem um ganho, né? Se a gente está com dificuldade de mudar, você pode pensar que tem algum ganho secundário ali. Ganho secundário, né? Que seria um falso ganho, né? Vamos pensar assim. Então, por isso que é difícil mudar, não é simples, é complexo, né? A gente tem tudo, um monte de coisas para mexer ali, para aprofundar. E algumas pessoas entrando que são analistas do comportamento, eu vou deixar até para depois eles responderem para a gente, né? Porque na análise funcional você consegue identificar o que está condicionando o que é reforçando, o que não é, né? Então, Legal. isso vai ser interessante para a gente pensar. Mas tem muita coisa que a gente precisa discutir e tem a ver com essa questão de ser multifatorial. Né? Precisa ver hoje, a gente vive um caso que com a pandemia isso afeta muitas coisas, porque algumas pessoas se isolaram ainda mais, isso tem relação com a predisposição, a própria questão da depressão. Crise econômica, a gente já vinha passando por isso, tudo indica que vai se intensificar, e isso tem repercussão na saúde mental, que é o que se chama de uma quarta onda associada ao próprio Covid, que envolve um impacto grave em termos de saúde mental também. Né? Então, vale a gente levar em consideração, as pessoas ficarem atentas e ter um entendimento que a gente vai precisar trabalhar juntos para sair dessa. Né? Exatamente. E a gente não perdeu o vínculo emocional, embora estejamos todos distantes, né? A gente não pode perder esse vínculo emocional com as pessoas, né? Esse contato, né? Essa aproximação, enfim, mesmo virtualmente. Isso é importante. Estou lembrando da pergunta que foi feita antes sobre sinal latente. Eu É, estava pensando aqui. ele até falou, que a pergunta foi no sentido comportamental, ele colocou. Latente, sim, comportamental, ele colocou. Queria dizer a ele, na verdade, claro, a gente precisa, não é uma resposta tão simples, a gente precisa entender o que é os quadros, né? Mas veja, nem sempre vai ter aquele estereótipo da pessoa necessariamente improdutiva, que não tem força para fazer as coisas, né? Às vezes, tem pessoas extremamente funcionais no trabalho, né? Mas às vezes ela está no quadro depressivo, ela começa a ter uma atividade que ela já não tem mais o mesmo sabor das atividades, e aí, às vezes, essa questão cognitiva pode ser uma questão latente. Às vezes, digamos, o pai não percebe o quadro depressivo no filho, mas começa a ver que o rendimento caiu. E aí, ao se estudar, é um prejuízo cognitivo secundário ao quadro depressivo. Então, é possível, mas não há uma tabelinha, né, Michele, que diga, ó, teve isso. Né? Por isso que a psicologia tem que ser algo comum. Porque às vezes as pessoas pensam que vão na psicologia quando tem um quadro grave ou é um problema insustentável. Na verdade, a gente precisa ir para ajustar a rota, né? Em vários níveis. Né? Se a gente leva o carro todo ano para fazer revisão, por que a gente não procura revisar, pelo menos para fazer um check-up? Quando a gente fala check-up, a gente pensa muito em exame de sangue, né? Mas não uma avaliação geral, né? Sim. Da Não, é psicologia. tudo, né? A gente precisa avaliar tudo. A mente afeta o corpo. A gente já tem evidências disso. Inclusive, você está trazendo aqui também pra gente, né? A questão da depressão de uma forma mais concreta no cérebro, né? Então, assim, já tem estudos mostrando que a depressão afeta o cérebro, diminui o tamanho do hipocampo, enfim, você falou várias partes aí. Então, assim, não tem mais o que a gente negar e continuar, né, falando desses mitos aí e estimulando cada vez mais essa, esse mito, né, esse tabu. Então, eu acho que é importante, gente. Tem a ver com o mito, que é o seguinte: a gente precisa entender que a mente se expressa, aqui a gente tem um corpo, então ela se expressa usando o cérebro. Porque às vezes as pessoas acham que a psicologia acontece num outro espaço. Ela vai acontecer no corpo. Claro que ela se manifesta na dimensão da relação. A gente sabe disso. Estou negando todos esses aspectos. Mas o corpo também vai estar afetado. Agora, eu dizer isso, eu não estou dizendo que não acontece todos os outros fatores.
Não é uma coisa ou outra. É o meu cérebro, o meu comportamento, Sou a eu. mente. Então, isso ajuda a gente também, não só a diminuir o preconceito, como ter uma visão mais tranquila sobre essas relações. Porque, veja, a alimentação pode afetar o meu quadro, né? Então, eu posso estar anêmico e aí eu não tenho a vitalidade. Não necessariamente eu estou com um transtorno depressivo. As Exatamente. coisas podem até estar combinadas, né? Ou hipotireoidismo diminui a Exatamente. vitalidade também. Ah, Por isso que é importante todas as estratégias que a gente pode lidar, tá? é, E aí a gente tem que também entender que, por isso que você falou, educação física, atividade física, vários outros tipos de estratégias, terapias alternativas que podem ajudar a pessoa a melhorar a relação. Então, a gente precisa ter uma visão mais focada na saúde, assim, querer melhorar a situação, né? e E as lembrar outras... que cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, a sua dor não é maior do que a dor do outro. Então, assim, aquela pessoa, às vezes a pessoa que tem depressão, ela camufla muito, né? Então, ela finge que tá tudo bem, finge que tá tudo certo, né? Mas é uma dor muito profunda que ela sente ali e que ela não, ela precisa de ajuda também, né? O Vantuir está falando aqui, ó. Hoje, não apenas o distanciamento pela Covid, mas após a doença, o processo depressivo tende a aumentar. Assim, o cérebro pode direcionar os sintomas depressivos? Ele está perguntando. Direcionar? Vamos pensar o seguinte: hoje não está claro, por exemplo, todos os efeitos, as sequelas que podem acontecer após o Covid. O que a gente tem visto hoje de resultados dos dados, né, eles ainda não conseguem ser um dado que muitas vezes é particularizado, uma população específica foi analisada. Algumas pessoas têm tido uma sequela, ou não bem uma sequela, porque não é necessariamente uma lesão, mas efeitos cognitivos pós-Covid. Ou questões neurológicas. Digo isso porque das questões que se popularizou na própria divulgação da mídia é a anosmia. A pessoa perde a sensação de cheiro e de gosto. E isso é um prejuízo da atividade neural, porque o nervo olfativo é afetado. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente ainda está estudando para entender o que acontece, o que pode acontecer do ponto de vista populacional disso. Tudo indica que haverá um prejuízo em algumas, né, depende da população, aí vai ter sensibilidade, uma questão genética, isso a gente não tem tanta clareza ainda. Isso é importante também saber, né? A gente, às vezes as pessoas querem, não, o que vocês já sabem? A gente está estudando isso, Uhum, né? Agora, a questão do Covid, a gente tem que entender que afeta diversos aspectos da pessoa. Veja, a primeira coisa foi a relação uhum, das pessoas. Por mais que a gente esteja conectado, isso não resolve o problema, uhum, né? Faz a conexão. Então, é possível que a pessoa, por exemplo, o camarada perguntou sobre a pessoa depois de ter o Covid. Tem que ver o nível de isolamento, o que aconteceu. Isso é uma das coisas. Uma outra questão é biológica mesmo. O cérebro pode ficar afetado. Mas não se pode dizer ainda que a pessoa após o Covid vá desenvolver ou tenha uma maior predisposição à depressão. Isso a gente não não sabe. dá para falar. Uhum, Chute muito forte. isso aí. A Elizabeth está perguntando aqui: existem situações que me estressam muito? Por exemplo, preciso estar em um ambiente equilibrado, limpo, organizado. Me deprimo, sinto tristeza. Ela comentou. O ambiente pode ajudar, né? Pode colaborar também com esse Pode. processo, né? A gente precisa entender que existe um contínuo saúde e doença. Uhum, E por que eu quero dizer isso? Porque não é simplesmente liga um botão, você está doente, desliga um botão, você está saudável. Nesse sentido, ela precisa ver o que tem a ver no ambiente dela, nas relações, na biologia dela, que faz ela caminhar para o adoecimento. Né? A gente não sabe todo o quadro, e a ideia aqui é mais uma conversa mais aberta. Mas veja, se ela está no ambiente que a estressa, isso é crônico, isso pode predispor. exatamente. Mas aí ela tem que ver o que ela pode fazer para alterar ou ajustar essa questão. Então, são essas questões que a gente precisa pensar um pouquinho. Mas sim, a pessoa viver num ambiente estressante muito tempo vai afetar a imunidade dela,
vai afetar toda a parte final, vai ter prejuízos cerebrais, de desatenção, de memória. Isso combinado pode predispor. Tá? Mas se ela está ficando triste, o importante é ela ver o que ela pode modificar. E aí tem estratégias super positivas, super boas na psicologia para ajustar isso. Sim. E tu precisa ter depressão para ir lá e resolver, né, Michelle? Uhum. E buscar ajuda, né? Psicoterapia ajuda bastante, né? Gente, pode fazer pergunta, vamos lá. E Não, eu aí? só queria reparar uma coisa, Michelle, que é o seguinte, a gente falou das regiões do cérebro, e aí pensando nisso até, porque eu vi que tem alguns ex-alunos, colegas de profissão, alguns são alunos também, para mostrar o seguinte, o cérebro do depressivo, ele funciona de forma diferente. E a gente pode ter estratégias, e aí eu vou voltar a falar da questão de técnicas que usa essa manipulação da atividade do cérebro. Legal. Tá? Por que isso? Porque, assim, eu quero que as pessoas entendam que existe a terapia, existe a psicofarmacologia, e existem outras tantas técnicas que podem ajudar nisso. Né? E na psicologia, a pessoa pode aprender a mexer com a fisiologia do corpo para melhorar a depressão. Por exemplo, essa questão que eu falei do biofeedback, ou seja, a gente conseguir mostrar para a pessoa como o corpo está funcionando, pode fazer com que a pessoa se autoconscientize e regule o comportamento. Estou falando do biofeedback porque eu vou medir atividades do próprio corpo. Uma delas é atividade elétrica. Então, a gente consegue ajudar a pessoa a regular, ou seja, aumentar alguns padrões de atividade cerebral que ajude a melhorar a doença. E a pessoa vai levar aqui. Outra coisa é o que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca, só para falar de vários aspectos para as pessoas, né, para chamar a atenção. São coisas, né, que envolvem uma questão dos batimentos cardíacos. Ou seja, a pessoa vai começar a ter uma autorregulação dessa variabilidade. O coração vai batendo, ele tem a frequência, mas a variabilidade é um pouquinho mais complicada, que é essa frequência, ela vai variando um pouquinho ao longo do tempo. Então, se a gente trabalha isso, a gente consegue melhorar a saúde de forma geral. Isso pode acontecer por treinamento, mas, por exemplo, esportes, atividade física também podem ajudar nisso. Então, isso é para que a pessoa entenda que diversas estratégias que ajudem a regular o corpo, ela precisa pensar. É, Eu estou pensando naquela pergunta da pessoa que falou, o que eu posso fazer, né? é, Às vezes, você não vai direto numa questão de terapia, mas a pessoa consegue, por motivação, ou tipo de estratégia, né? é interessante isso que você está falando, porque existem várias abordagens que vão te levar para o mesmo fim, que é o tratamento de um processo, de um quadro, de um transtorno depressivo. É claro que, assim, é importantíssimo buscar uma ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, né? Porque a gente está falando de uma doença, né? Não vai ser resolvido na educação física, mas eu quero dizer que a combinação é importante. Exatamente, era isso que eu ia falar. A gente precisa conciliar, é tudo em paralelo, não é ou um ou outro, né? Até para deixar claro, é importante buscar a ajuda de um profissional. Ah, posso fazer uma terapia alternativa? Claro que pode, você é livre para isso. Acupuntura super ajuda, qualquer outra alternativa. Mas assim, tudo em paralelo com o tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim. Então é importante Não, deixar isso isso é claro, né? importante, porque como a gente está falando aqui, a gente não sabe todo o acesso, né? A gente precisa deixar isso bastante claro para evitar situações, né? Hoje, o padrão ouro é a psicoterapia. Uhum, Nos casos mais graves, psicoterapia associada à psiquiatria. exatamente. Padrão ouro, isso é algo regulado, regulado, eu digo assim, os estudos, os protocolos, das evidências em que você aplica as ferramentas e vê a melhora nas pessoas. Então, isso precisa ficar claro para as pessoas. Ninguém aqui está banalizando ou tirando essa questão. Mas é que a gente precisa entender que é muito comum em quadros depressivos recidivas, você ter retorno da própria questão do quadro. E quando a gente vê essa questão multifatorial, né, saiu recentemente umas revisões mostrando a relação do estresse, da imunidade e da microbiota. Leva a gente a pensar que, apesar do padrão ouro ser a psicoterapia, principalmente as de base cognitiva comportamental, em geral, para existir a evidência que a gente tem,
em termos de padrão ouro, né? Que tem mais resultado. Uhum. A gente sabe que alguns casos, apesar de melhorar, às vezes retornam com aquilo. Ou seja, parece que alguma coisa, aí pegando o que a pessoa perguntou, latente, fica alguma coisa meio adormecida. Então é razoável supor que outras variáveis do corpo estejam com a predisposição bastante forte. E aí, nesse sentido, a gente começa a pensar nesse outro quadro, que envolve estresse, né? Envolve alimentação e atividade física, ou seja, combinação. Mas é o que você falou. A psicologia hoje é o padrão ouro, né? Mas você precisa entender que uma área, por exemplo, da medicina que tem crescido muito é a medicina do estilo de vida, que tem a ver isso que eu falei com você, desse contínuo saúde e doença, que é muito comum as pessoas acharem ou estou doente ou estou saudável. Uhum. E não é bem assim. Muitas vezes você até não está com um quadro problemático, mas você está caminhando para o adoecimento, que tem a ver com a questão de prevenção. Né? Uhum. E raciocínio que muitas vezes não é ensinado a gente. É, Né? Então, vale a pena a gente pensar nisso. exatamente. Divaguei um pouquinho, mas eu acho que esse recado precisaria ficar Com registrado, sabe? certeza, com certeza. O Vantur está comentando aqui, né, que essas abordagens nos fazem refletir bastante. Então é bom a gente aprofundar, né? E aí uma pergunta que eu vou te fazer, né? Aí você pode dar a sua visão aí, sua opinião a respeito. Não sei, o que você tiver para falar. Me ocorreu essa pergunta agora. O que que a pessoa pode, o que que acontece de repente na cabeça da pessoa, né? Enfim, que pode ser um sinal de alerta para ela em relação à depressão. Como que você vê isso, né? O sinal de alerta e como isso está relacionado com o que diretamente do cérebro, né? Porque a gente tem os sintomas da depressão. Se a gente pudesse fazer essa associação, sintoma barra área cerebral afetada, né? Como que a gente poderia fazer? Isso é possível de ser feito? Não, não é possível? O que que você tem para dizer sobre isso? A questão mais importante que eu acho que precisaria pensar, e aí até tem a ver com essa questão, até da gente estar em setembro, né, toda essa questão de prevenção do suicídio. O que a gente precisa sempre ficar atento e ajudar as pessoas a refletirem mais é em relação ao tônus emocional. O que, que é isso? O tom, a cor, né? A, como eu estou percebendo o mundo. Eu acho que isso é uma das coisas principais, sabe, Michelle? Claro, tem outras questões. Deve a pessoa ter desatenção, memória. Mas se a gente for pensar no quadro genérico de depressão, o que a gente precisa levar em conta é esse aspecto se o que nos motivava ao longo da vida, aquilo perdeu a cor. Porque a gente precisa pensar algumas coisas. Às vezes é porque nossa vida mudou e você muda de objetivos. E às vezes as pessoas não conseguem lidar com isso, que às vezes você mudou, você não precisa ficar focado nos objetivos que você traçou antes. Isso é uma coisa. E a outra coisa é você perder esse tom emocional. Né? A gente ainda vive numa sociedade muito rápida, né, que em geral hoje ainda é muito valorizado a parte mais fria cognitiva, né? Então a gente precisa começar a pensar. Então, uma das coisas que a gente poderia pensar, sim, é ver se aquilo que nos motivava, o sabor que a gente tinha das coisas diminuiu. Porque isso afeta algumas regiões do cérebro, que é o funcionamento de amígdala, né? E daquela região que eu falei que chama cingulado anterior. Nome complicado, mas região importante para a gente, frontal, mais subcortical, que dá essa questão da motivação. Tá? Porque, assim, isso a gente tem, na verdade, acho que é uma crise que a própria sociedade está passando, essa crise de motivação. E não é pela questão lá do ganho secundário que a gente estava falando, da gente sempre ter que adular as pessoas para se motivar. É automotivação, as pessoas entenderem por que estão fazendo, aí entra conceitos da própria questão do próprio Viktor Frankl, se a gente quiser pensar em sentido da vida, Propósito. mas eu acho que é essencial a gente pensar. Nós não somos uma máquina, ou pelo menos se somos uma máquina, existe um aspecto do afeto que a gente precisa levar em consideração, sabe? Esse respeito. Então, isso é uma das coisas que eu chamaria atenção, tá? A motivação. Agora, outra coisa que também é interessante, que envolve idosos principalmente, às vezes, o idoso vai para o médico achando que está no processo de demência e é um processo de depressão.
Estou dizendo que é uma coisa ou outra, não. Às vezes os dois casos são combinados. Mas por que eu estou falando isso? Porque no caso, às vezes, de idoso, as pessoas se preocupam muito com essa questão da prejuízo de memória, porque já vai associar um processo demencial. Sim. É claro que isso, infelizmente, pode vir junto. Tá? Mas, ou seja, num caso como esse, tem que ser levado em consideração também. Né? Então, para responder, veja, as pessoas precisariam ser mais atentas ao próprio estado emocional. Trabalhar a autorregulação, saber identificar as emoções, ter um próprio dicionário. Pode parecer uma questão filosófica, mas a pessoa precisa saber Não, reconhecer as mas isso é emoções. comum. A gente chega assim, o que eu mais vejo, né, na clínica, assim, tá, porque a minha abordagem é terapia cognitiva comportamental. Então, vamos mapear os seus pensamentos, né? Aí a gente tem que identificar as emoções também, para a gente mapear os pensamentos. Tá, mas isso daqui é emoção. Aí as pessoas confundem pensamento com emoção e não consegue dar nome às emoções. Eu acho que começa por aí, né? A gente começar a se entender, nossa, eu tô com um desconforto aqui que eu não sei o que que é, eu tô sentindo como se a pessoa não gostasse de mim, tá? Isso daí não é um sentimento, já é um pensamento, né? Então começa por aí, esse processo de olhar para dentro de si, né? De se conhecer. E não existe esse hábito mesmo, né? Existe uma necessidade de uma educação emocional, né? E a gente começa por aí essa tratativa, dessa prevenção de diversas doenças psiquiátricas mesmo, né? Então é E essa educação interessante. emocional é interessante, né? Porque, veja, é um aspecto da saúde mental, mas deveria ser tratado como um dos fundamentos da educação. E claro que é. Hoje já se coloca habilidades socioemocionais dentro das diretrizes, Sim. né? Saber ser. Mas isso é importante para a gente valorizar mais isso. Eu acho que agora, apesar de termos passado por um problema da própria pandemia, muita gente começou a acordar para essa educação emocional também associada aos processos formais de escola. Né? Quanto de prevenção a gente poderia ter se a gente fosse de fato educado a reconhecer as próprias emoções? Por isso que na psicologia, né, e na própria abordagem cognitivo-comportamental, que você trabalha, eu também trabalho, envolve o processo de psicoeducação, Uhum. compreender o fenômeno. É como o seguinte, a gente muitas vezes até lê o manual de instrução da TV, mas não lê o nosso próprio manual, né? Então, é engraçado, a gente precisa começar a pensar nesse sentido. E o que é legal a gente perceber, né, são os julgamentos que a gente faz. A gente estava falando de julgamentos na live anterior, mas a gente perceber os julgamentos que a gente faz, porque é mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro, né? Então, quando a gente está julgando, a gente também está falando da gente, né? Daquilo que é difícil na gente, a gente tenta consertar no outro. Então, também é um processo aí que a gente fica driblando, né? Se falou muito dos ganhos secundários, a gente tem um ganho em ficar, entre aspas, vou usar um termo que nem é científico, na zona de conforto, né? A gente fica na nossa zona de conforto, tá confortável, tá gostosinho aqui, porque a gente se acostumou com esses padrões, com essas crenças que a gente formou na nossa família, né? Da forma como a gente foi criado. Mas mudar é difícil, porque gera uma dor. Mas assim, é uma dor saudável, né? A gente precisa sentir essa dor da mudança. Tristeza saudável, né? Enfim, a gente precisa lidar bem com as emoções. Em que sentido? As emoções precisam ser sinalizadores de que alguma coisa está errada na nossa cabeça. Só que assim, é uma educação que precisa começar lá, né? De baixo. No, sei lá, né? No ensino fundamental, pré-escola, não sei. Né? Nem sei as nomenclaturas da Então, escola, pais, mas né? Pais poderem entender isso. na Né? família, né? Agora tem uma coisa que eu não falei aqui, mas eu acho que até por causa do nosso tempo, mas eu queria deixar isso registrado. É Você verdade. perguntou o que afeta no cérebro e tudo mais. Tem uma questão importante biológica que a gente tem que olhar com cuidado, que em geral é muito desvalorizada, que é o sono. É muito comum depressivos Importante. terem problemas de sono. Na verdade, não só depressivos. Em geral, as psicopatologias todas têm uma relação com o sono. Né? O sono, ele tem, apesar de as pessoas acharem que é só um bloco, uma coisa só, ele tem diversas fases e cada fase tem uma manifestação fisiológica no cérebro que afeta uma determinada característica. Alguns momentos do sono afetam o processamento emocional,
outras fases do sono, um processamento mais cognitivo, de memória. Então, vale também prestar atenção na qualidade do sono. Às vezes a pessoa vem dormir bem e começa a dormir mal. Vale a pena prestar atenção nisso. Porque é comum as pessoas banalizarem, né? Algumas pessoas, inclusive, acham o sono uma perda de tempo, né? Por essa questão, preciso trabalhar mais. O ideal seria você poder trabalhar bem e dormir adequadamente. Existe aquele raciocínio meio ingênuo, se eu durmo menos, eu estudo e aprendo mais. Não é tão verdadeiro assim. Se você dormir bem, você consegue aprender mais em menos tempo. Nesse sentido, eu queria trazer esse outro aspecto biológico, que é relacionado com o cérebro profundamente, que é o sono, né? Chamar atenção para as pessoas. Como é o sono de vocês? Quais são as particularidades? Tem pessoas, às vezes, que dormem mal e aquilo adoece a pessoa. E ela dorme mal, muitas vezes, porque dorme num quarto muito iluminado, muito barulhento, né? Cheio de Então, estímulos, né? e tem a questão também de ser difícil dormir nesse momento. Eu vi aqui que a Marna escreveu, né? Tá difícil. Tá difícil porque há um aspecto de pandemia, um aspecto político complicado, independente da questão partidária. A situação do discurso é complexa demais, econômica também. Então a gente precisa tentar trabalhar uma questão da presença, porque não adianta a gente romantizar, não adianta a gente mentalizar tudo lindo. Não, não estamos passando por uma situação boa. Sim. Só que a gente precisa trabalhar com essa questão de resiliência. E regiões do cérebro controlam isso. A gente precisa entender que, apesar do aspecto complicado, nós vamos ter recurso para superar isso. Por isso que intensificar e melhorar a rede de contatos, como você falou, que é um aspecto importante na questão da prevenção do suicídio, também para manter a sanidade, né, a saúde mental. Então, é importante pensar nas diversas estratégias para o sono. E aí, o que vai regular o sono? A alimentação, a atividade física, meditar. Independe, a Exatamente. meditação deixa de manter a atenção focada. É difícil, né? Exercício de respiração, relaxamento, antes de dormir até. Né? Super recomendo para os mais ansiosos, né? Essa questão aí que você trouxe é bem interessante, de exemplo, né, que você trouxe, das pessoas, dormir é perda de tempo, né? Para que eu vou perder tempo dormindo? São geralmente essas pessoas que tendem a se anular. Eu não sou importante, é mais importante o meu trabalho, a minha produção e etc. E aí, pro quadro depressivo é um pulo, né? O Instagram tá me avisando aqui que a gente tem apenas 1 minuto e 47 segundos. Então, Bom, vou te deixar as palavras finais aí para encerrar, né? Eu sei que tem mais perguntas aí, meu computador acabou desligando aqui, eu não sei se vai ser possível responder, mas a gente já vai finalizando aqui. sim. Não, eu queria agradecer você por essa oportunidade, porque a gente precisa discutir mais sobre isso. Agradecer a todo mundo que participou. E o recado principal é que a gente tente ter uma visão integrada das coisas. O nosso cérebro, a mente, o comportamento e as relações. A gente precisa valorizar isso. Acho que a gente foi colocado em xeque nesse momento para pensar essas coisas todas, né? E, obviamente, se a gente não respondeu tudo, né, vale a pena. Entre em contato com a gente, né? A rede social serve para isso, Exatamente. para que a gente possa conversar mais, trazer essas conversas, discutir, tá bom? Então é nesse sentido, eu sei que a gente está com o tempo contado aí. 59 segundos. Então, eu quero agradecer a presença de todos, né, por terem que participar da live. Quero te agradecer, Juliano, por ter se disponibilizado para participar aqui com a gente. E quero lembrar que a Semana da Saúde Mental não acabou aqui no Instagram. Na sexta-feira, a gente vai ter a Luziane Medeiros falando sobre prevenção e promoção da saúde mental. Então, é bem importante. Semana que vem, a gente vai falar de luto. E é isso, gente. Obrigada, gratidão, Juliano. E até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.